já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caída?
do Senhor, olha eu aqui, quarta-feira, e hoje a gente está aqui com a presença do pastor Augusto Serra, que vai ministrar uma palavra extraordinariamente abençoada para o seu coração, abençoada. Deus, porque Ele sempre faz isso, né? O Senhor sempre faz isso. Aonde nós formos, Ele nos usa de maneira extraordinária, trazendo uma revelação, trazendo uma palavra rema, aquela palavra, sabe? Que vai direto às nossas necessidades, de encontro ao nosso coração, que vai como espada afiada de dois gumes, penetrando na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, que discerne os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações. Intenções dos nossos corações. Essa é a palavra de Deus, é o poder do Senhor. E nós estamos aqui com o pastor Augusto. Eu vou orar. Você que está aí, né? É uma alegria ter você. Eu amo estar aqui, eu amo a sua audiência. Você está aí não só para compor um programa, mas para participar, para ser edificado, para ser curado. É isso que eu quero da sua vida. A nossa missão é transformar vidas através da palavra de Deus. Essa é a minha missão de vida. E a missão do pastor, né? A nossa missão é transformar vidas através da palavra de Deus, impactar vidas. Então é isso que a gente vai fazer nessa noite. Amém? Vamos orar. Conecta seu coração aí com o Senhor, para que Deus fale contigo através da vida do pastor Augusto, que vai estar aqui trazendo essa mensagem. Pai, Tu és fiel, Senhor. Tu és bom e a sua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos destruídos. Obrigada. Obrigada pelo Teu chamado. Obrigada pela Tua graça e Teu poder sobre as nossas vidas. Obrigada por essa linda missão que nós temos de impactar vidas, Pai, através do Teu Evangelho, da Tua mensagem, meu Senhor. Toma pastor Augusto, que vai estar ministrando agora. Usa ele, Senhor, poderosamente para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja edificado na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa entrar, Senhor, fazendo um reboliço dentro dessas casas, dentro dessas famílias, Senhor. Eu creio, Deus, no poder que há na Tua palavra e na graça que está sobre as nossas vidas, Senhor, para trazer uma mensagem. Usa Teu servo, fala conosco, em nome de Jesus. Abençoa a TV Shalom, abençoa todos que aqui estão, abençoa o programa. Nós só estamos aqui, Senhor, única e exclusivamente porque o Senhor nos tem permitido, porque o Senhor nos tem sustentado, Senhor. E assim continua, Pai, conosco, por favor, Deus, porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, agora nós estamos aqui com o pastor Augusto. Pastor, mais uma vez, né? Já é quarta, quinta, sei lá quantas vezes o pastor já veio aqui. Graças a Deus, né, pastor? Bênção é bênção. E ele vai trazer uma palavra, e eu não vou trazer palavra nenhuma, né, hoje, porque eu gosto de deixar tempo mesmo para o pastor ministrar. Fica atento, fica ligado, que Deus vai falar o seu coração. Amém, pastor? Seja bem-vindo, deixa Deus te usar. Glória a Jesus. Amém. Quero cumprimentar todos com a graça e paz do Senhor Jesus. É sempre bom poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Quero ler a palavra de Deus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Hebreus 12, 1. Oh glória! A palavra de Deus diz assim. Hebreus, só um minutinho, saiu aqui. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vou ler mais uma vez. Portanto, também nós, por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que o Senhor desvende os nossos olhos para vermos as maravilhas da sua lei. A palavra de Deus, ela diz: nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Lembrando, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela foi dividida em capítulos no ano de 1200 e em capítulos e versículos no ano de 1550
se não me falha a memória. Então, quando esse texto foi escrito, ele foi escrito de uma só vez, né? O capítulo 11 já emendava aqui com o capítulo 12, pois não existia capítulos. E quando ela diz, visto que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, a palavra testemunha aqui é a palavra grega que é usada para mártires, que é exatamente o que nós vemos no capítulo 11, aqueles que se entregaram por amor a Jesus Cristo e a sua palavra. E a Bíblia diz, visto que estamos rodeados de homens e mulheres que entregaram a própria vida por amor a Jesus, deixemo-nos o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos é proposta. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a corrida ou a carreira ou o propósito de Deus que é proposto para você e para sua família. Talvez você esteja nos assistindo hoje e dizendo assim: na minha vida não existe nenhum propósito, eu nasci e parece que não tenho nenhum propósito, mas Deus tem um propósito para você, existe um plano de Deus para a tua vida. A Bíblia diz assim, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com os seus propósitos. Olha o que a palavra de Deus diz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 36. Atos 13, 36, a Bíblia Sagrada vai falar a respeito de Davi. E olha o que a Bíblia diz, Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado como seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. A Bíblia diz que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Então Deus está dizendo para você hoje: eu tenho um propósito para você. Como Deus teve um propósito na vida de Davi, na geração dele, no momento dele, hoje é o seu momento, hoje é a sua hora, meu irmão e minha irmã. Deus tem levantado você para este tempo da história, para usar a sua vida, fazer de você um instrumento na mão dele. Quando fiquei pensando nesse texto, quando eu recebi esse convite, fiquei dizendo à minha esposa: o que vou pregar? O que eu vou levar aos corações dos irmãos? E Deus colocou isso no meu coração, que no momento de crise, Deus levanta você. No momento de crise na sua casa, Deus quer levantar você para trazer livramento para a tua família. Logo me lembrei de Gideão, capítulo de número 6, capítulo de número 7 do livro de Juízes. A Bíblia diz que os amalequitas e os medianitas de ano em ano se levantavam contra Israel, e por 7 anos Israel sofreu nas mãos dos amalequitas, nas mãos dos medianitas. Mas você vai ver um homem por nome Gideão, e a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Todos sabem que o lagar não é lugar de malhar trigo, mas é o lugar de prensar uva. Eu entendo, irmãos, que quando eu não tenho o que preciso, eu uso o que tenho nas mãos. Talvez Deus tenha um propósito com você, e você fica aí dizendo: ah, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Ah, quando eu tiver o dinheiro necessário, quando eu tiver algo. Não, use o que Deus tem colocado na tua mão, meu irmão. Use no propósito de Deus. Nós temos que ir crendo que Deus entrará com providência, que Deus vai derramar da graça, da misericórdia, do poder dele. Gideão está lá malhando trigo. De repente o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Talvez o Gideão olhe para trás procurando o varão valoroso, porque ele estava com medo, irmãos. Ele estava escondido.
Mas a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não vê como o homem vê. O homem olha o exterior, Deus, porém, olha o coração. Talvez no exterior Gideão parecia que estava com medo, mas no coração ele estava dizendo: eu vou fazer, eu mesmo escondido, mas eu vou fazer, eu vou. Meu irmão, Deus está precisando de homens e mulheres, mesmo na madrugada, vai lá e tire os altares de Baal e diga: eu creio que Deus é comigo, e creio que Deus me levantou para esta hora. Existe uma corrida proposta para você, e você não pode dizer não. Você precisa se levantar no poder de Deus e concluir esta corrida, meu irmão, para que você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, concluí a corrida, guardei a fé. Deus tem levantado você. O Davi serviu ao propósito de Deus na geração dele. Talvez você comece a dizer: ah, bom, era lá naquela época dos apóstolos, ah, bom, era lá naquela época da década de 50, 60, 70, me converti na década de 90, parece que olhamos para trás, parece que era um povo mais fervoroso. Está na hora de você se levantar com fervor na sua oração, com fervor na sua pregação, com fervor dentro da sua casa, e ser um instrumento de Deus dentro da sua igreja, na sua empresa, meu irmão. Eu tenho pregado e dito na congregação onde eu sirvo como pastor, que Deus, Ele quer levantar os empresários. Talvez a pessoa diga assim: mas eu não sei fazer nada. Mas ela sabe fazer um crochê. Então sirva aos propósitos de Deus fazendo crochê. Ela sabe fazer uma boa comida, então faça uma boa comida. Se for preciso abrir um restaurante, sirva aos propósitos de Deus com isso. Sabe por que as pessoas olham para si, pastora, e diz assim: eu não sou capaz. Mas olha o que a Bíblia diz. Leia comigo, se você quiser, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Deus me chamou para uma corrida, e o próprio Deus me capacita para esta corrida. É o próprio Deus quem me ajuda, é o próprio Deus quem me fortalece, é o próprio Deus quem me conduz. Meu irmão, eu assumi um ministério com 22 anos de idade. As pessoas olhavam para mim, era um menino, 22 anos. Semana passada, 7 de novembro, nós completamos 23 anos de ministério. E quando eu olho para trás e vejo o que Deus já fez, eu vejo que quando nós seguimos os propósitos de Deus, o Senhor nos abençoa. Sabe? Deus nos entregou hoje um prédio nas nossas mãos. Não sei quanto vale aquilo, mas deve valer mais de 800 mil tranquilamente. E quando nós começamos, nós não tínhamos R$1. Eu me lembro, no dia 7 de novembro de 2001, nós iniciamos num salãozinho com 8 banquinhos de madeira. E no primeiro culto, o banco quebrou, Umas irmãs assim ungidas, fortinha, sentaram no banco, o banco quebrou. Iniciamos ali. Mamãe, papai, eu, minha esposa e um sobrinho. Não tínhamos nada. Nós não sabemos cantar. Eu dizia para o meu sobrinho assim: nós temos que orar muito, porque nós temos que orar bem e pregar bem, porque as pessoas irão vir ao culto e irão dizer assim: essa igreja não tem música, mas essa igreja tem oração e tem palavra, tem oração e tem mensagem. E nós orávamos. No ano de 2000,
No ano de 2003, estávamos lá no salãozinho e eu disse para os irmãos: irmãos, nós precisamos adquirir um terreno para sairmos do aluguel. Ano de 2003. Faziam 2 anos que estávamos lá. E eu convidei os irmãos e disse: vamos fazer uma campanha de oração e jejum. Nós vamos orar e jejuar por 70 dias, da meia-noite ao meio-dia, por 70 dias. E começamos, irmãos. Quando completou 60 dias desta campanha, exatos 60 dias, nós estávamos assinando o contrato de compra e venda do terreno que Deus nos deu. Mas olha só o que Deus faz. Um dia eu estava num culto, numa igreja de um amigo meu, e ele disse assim: irmãos, eu preciso de pagar o terreno essa semana, e eu não tenho o dinheiro todo para pagar. Aí era uma igreja assim também, um salão bem pequeno, e eu estava atrás dele assim, e o pastor fazendo o pedido para contribuição, e eu tinha R$10 na minha carteira. E aí eu disse assim: eu não vou dar R$10, porque o meu filho fazia 6 meses que ele tinha nascido. Ele nasceu dia 24 de janeiro de 2003. Ele tinha 6 meses mais ou menos, devia ser entre mês de maio e junho. Eu estava lá no culto, e de repente ele parou e disse assim: tem uma pessoa aqui no nosso meio que tem uma única nota na carteira. Se você der essa nota, Deus vai te dar 100 vezes mais. Falei: puxa vida, o rapaz precisa pagar o terreno, e eu acho que eu sou o único que devo ter uma única nota na carteira. Falei: eu vou dar essa nota de oferta. Dei a nota de oferta, dei R$10 de oferta, me lembro como se fosse hoje. Passado 15 dias, foi um moço na minha casa, bateu na minha casa, perguntou de mim, minha mãe, eu não estava, minha mãe falou que eu não estava. Ele disse: então eu volto depois. Aí mais à tarde ele voltou, e ele disse assim: pastor, eu fiz um acordo na minha empresa, e eu vim trazer uma oferta aqui para o senhor. Ele me deu, naquela noite, irmãos, a quantia de R$1.120. Tinha uma placa de um terreno, eu fui perguntar o preço, e a entrada do terreno era R$1.100. O rapaz me deu exatamente a entrada do terreno, querido. Quando nós acreditamos no propósito de Deus e sabemos que nós não somos capazes por nós mesmos, mas é Deus quem nos capacita, o Senhor, Ele vai suprir a necessidade que você tem, seja qual for. Aí ficamos lá com o terreno. O terreno ficou lá, eu não tinha dinheiro a construir. Aí um dia um moço olhou para mim e disse: pastor, vamos construir, pastor. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para construir. Ele falou: se o senhor abrir o buraco, Deus manda o dinheiro. Eu falei: então vamos construir um salão pequeno para a gente sair do aluguel. Ele falou: não, vamos construir um salão grande, para não precisar construir mais depois. Não é tão grande, mas a gente tem um salão lá de perto de 180 metros quadrados, irmãos. Não é grande não, não é super grande, não é tudo isso não. Aí, irmãos, nós fizemos os alicerces realmente, e eu falei: irmãos, agora a gente precisa de tijolos. Como é que a gente vai fazer com esses tijolos? E eu fui num culto à noite, no domingo à noite, e eu disse assim: eu achei um milheiro de tijolos por R$7. Aí todo mundo se espantou. Falou: mas por R$7, pastor? R$7. R$7 meu, R$7 da pastora, R$7 da minha esposa, R$7. Então eu preciso de 100 pessoas com R$7. Aí tínhamos um programa no ano de 2009, lá em Jacareí, na extinta Rádio Luz FM. E eu, fazendo o programa, falei: irmão, se alguém quiser nos ajudar com material, pode nos ajudar. Esse é o último programa que eu estou fazendo. Aí terminei aquele programa, a gente não ia mais fazer programa, porque tinha que cortar gasto. Na época minha mãe também estava enferma, muito enferma.
Outro dia eu conto a respeito da minha mãe. Eu fui para o monte numa tarde orar, e eu estou lá orando no monte. De repente eu fiquei sentado no monte, lá olhando o tempo. Eu acho que eu já contei isso aqui até, mas vou contar de novo, porque é algo que impactou a minha vida. Eu estava orando, parei de orar, fiquei sentado. Eu costumo dizer que Deus usou um urubu para falar comigo. O urubu não falou não, irmãos, mas Deus usou ele como um exemplo maravilhoso. Eu comecei a olhar o urubu, ele começou assim a planar, acho que é isso mesmo lá, seguindo a direção do vento, sem bater as asas. E Deus disse assim para mim: meu filho, olha o pássaro. E eu olhei, irmãos, e Deus perguntou assim para mim: eu resolvi, ele está fazendo força para voar daquela maneira? Eu disse a Deus: não, ele só está planando. Deus falou para mim assim: mas por que ele não está fazendo esforço nenhum? E eu disse para Deus: porque ele está seguindo a direção do vento. Deus falou para mim assim: se você seguir a minha direção, meu filho, você também não vai fazer esforço nenhum, e tudo que você precisar para aquela obra, eu vou enviar para aquela obra. Na mesma hora, irmãos, eu me levantei e fui embora para casa com o coração cheio de paz. Na segunda-feira, estava lavando a placa da igreja, do antigo salãozinho onde congregávamos. Apareceu um homem lá e disse assim: ô moço, queria conversar com o pastor dessa igreja. E eu disse para o moço: sou eu. Ele falou: eu vi o senhor pedindo material no programa de rádio, e eu vim aqui perguntar para o senhor o que o senhor quer de material. Falei: vamos conhecer ali o terreno. Era em frente assim o terreno. Quando ele colocou o pé no terreno, disse: rapaz, eu senti a presença de Deus nesse terreno. Falei: glória a Deus. De coração, irmãos, eu não acreditei que aquele homem ia mandar material. Na hora eu não acreditei, porque eu nunca tinha visto ele. Eu estava tudo sujo, muito sujo, muito sujo, muito sujo, porque eu estava lavando assim a placa, muito pó. Caiu aquela água toda cheia de pó em cima de mim. Eu fiquei até assim pensando: esse homem não vai me levar a sério. Mas ele disse: eu vou mandar. Ele foi embora. Fui embora para minha casa. Sexta-feira o vizinho lá, um irmão que morava perto, me ligou e disse: pastor Augusto, tem um caminhão aqui cheio de tijolos, perguntando onde pode descarregar. Eu falei: eu estou indo aí agora. Esse homem mandou, irmãos, caminhão de o bloco, o tijolos. Ele mandou caminhão de areia, ele mandou caminhão de pedra, ele mandou cimento, ele mandou ferros. Sabe quantas vezes eu vi esse homem na minha vida? Eu vi esse homem 2 vezes na minha vida. Um único culto esse homem foi na nossa igreja, nunca mais vi esse homem. Eu costumo dizer que esse homem foi um anjo de Deus na nossa vida. Existe uma carreira proposta. Se você estiver disposto a dar um passo, Deus está disposto a caminhar você por toda esta carreira e abençoar sua vida. Mas existe lá um segredo, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Algumas coisas na nossa vida nem é pecado, irmãos, mas é embaraço. É coisas que embaraçam a nossa vida, é coisas que não nos levam para frente, é coisas que não vai produzir fruto na nossa vida. Nós estamos vendo hoje, estamos usando aqui as redes sociais, alcançando a sua vida, uma ferramenta maravilhosa. Mas a minha vida não pode ser somente redes sociais. A internet é uma ferramenta poderosa, mas ela não pode dominar e escravizar a minha vida, não. Quando alguém olhar para você e falar assim: ô pastora, temos que nos reunir para jogar um pouco de conversa fora, diga assim: não, eu não posso jogar conversa fora. Eu não tenho tempo de jogar conversa fora. Eu tenho que produzir algo, porque existe uma corrida para ser corrida, existe uma carreira, existe um propósito, meu irmão, na minha vida, e eu preciso crescer.
em todas as áreas, espiritualmente, como pessoa, como profissionalmente. Existe um propósito. Deus tem me levantado, Deus tem levantado você para cumprir o propósito dele nesta geração. Hoje, dia 13 de novembro, pare e pense, quanto falta para terminar o ano de 2024? Falta aproximadamente 48 dias, né? 13, 17, mais 31 de dezembro, mais ou menos 48 dias. Lembra quando lá em janeiro você fez um propósito de emagrecer? Fez um propósito de crescer como pessoa? Fez um propósito de ler livros? Quantos livros você leu em 2024? Quanto você conseguiu emagrecer em 2024? Eu preciso melhorar. Quanto você... pastor, não melhorei ainda. Então dá tempo. Em 48 dias, o que você não fez em, 320 dias. Pense. Mas dá tempo, irmãos. Sempre dá tempo de melhorar. Existe um propósito. Vamos focar ainda esse restinho de ano que falta nesse propósito. Hoje ainda, hoje à noite, escolha aí um livro para você ler. Eu não tenho nenhum livro. Ô louco, você tem a Bíblia Sagrada. E não tenho nenhum livro. Opa, você tem a internet aí. Baixa alguns livros aí e leia. Cresça. Existe um propósito para a sua vida. Se você estiver disposto a cumprir esse propósito, Deus está disposto a capacitar você. Meu irmão, talvez você diga: eu não sei fazer nada. Sabe sim. Eu fico admirado com dona de casa, irmãos. Tem hora que eu pergunto à minha esposa: o que você está fazendo hoje para o almoço? Ela abre a geladeira e fala: puxa, hoje não tem nada. Ela pega lá 100 gramas de carne moída e 2 quilos de chuchu, multiplica a carne moída. Oh glória, chuchu é fantástico, irmãos. Ele multiplica a carne moída. É uma bênção. Dona de casa é as maiores administradoras que existem. Elas fazem uma compra no início do mês e elas têm que levar aquilo até o mês seguinte. Olha como você é administradora. O pai de família, como é administrador. A nossa diferença é que hoje nós estamos administrando um pouquinho. Lição de José, irmãos, vou encerrar. José estava lá na casa do pai, foi vendido lá para o Egito. Um homem por nome Potifar comprou o José e colocou o José para administrar a casa dele, porque ele via que tudo que o José colocava a mão prosperava, e José começou a administrar a casa dele. José organizou a casa dele prosperou. Aí a mulher do Potifar se encantou com José. José não quis nada com ela, porque José disse: Deus me livre cometer esse mal contra o meu Senhor e pecar contra Deus. Ela armou uma cilada e o José foi preso. Mas não foi ela, foi o próprio Deus ensinando uma lição para José. Lá na prisão, a Bíblia diz que Deus estava com José. O carcereiro, percebendo aquilo, entregou a administração da prisão na mão de José. Então José aprendeu a administrar prosperidade na casa do Potifar, e depois aprendeu a administrar miséria, talvez, na prisão, ou dificuldades. Não foi exatamente isso? Quando o tempo da bonança, das 7 magras, das 7 vacas gordas chegaram, José sabia administrar e disse: temos que guardar. Quando chegou o tempo da miséria, das vacas magras, José já sabia como fazer. Hoje Deus está te ensinando a cuidar de pequeno, porque Deus quer te colocar no grande. A Bíblia diz: não despreze o tempo das pequenas coisas. A gente não dá valor nas pequenas coisas. Isso aqui é pequeno. Alguém diz assim: vai pregar lá, você vai pregar 10 minutos. Não, eu quero pregar 1 hora. Pregue 10 minutos.
Ah, vai lá administrar aquela vendinha de garagem, aquilo é muito pequeno. Vai vender pano de prato, ah, aquilo é muito porco. Eu quero vender coisas grandes, eu quero vender Porsche, eu quero vender... Não, meu irmão, começa de baixo. Existe um propósito, mas a única coisa que nasce grande é monstro. Monstro nasce grande. Agora a gente não, a gente vai crescendo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que os seus projetos, os seus planos se cumpram. Eu não sei se eu volto aqui ainda em 2024, mas se eu não voltar, que você tenha um final de ano abençoado e próspero, e um 2025 vitorioso, triunfante, de conquista. Amém? Creia, Deus é na tua vida, irmãos. Deus é contigo. Se você precisa de um milagre, adentre na oração, busque a Deus em oração, e você vai ver as coisas se realizarem na sua vida. Vamos falar com Deus? Acredite, existe uma corrida proposta para você. Só depende de você se levantar e correr. Eu não consigo mais correr, pastor. Então vai caminhando mesmo, mas vá, não pare. Deus está contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. A palavra diz que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Aqueles homens, ó Deus eterno, eles negaram a si mesmo para correr a corrida que o Senhor tinha para eles. Que possamos também, ó Deus, como Davi, servir aos propósitos do Senhor na nossa geração. Como José, servir aos propósitos do Senhor na geração dele. Que nós também possamos servir ao Senhor na nossa geração, ó Deus, fazendo a sua obra, abençoando a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, a congregação onde servimos ao Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor abençoe seu povo. O Senhor derrama, meu Deus, da sua bondade e misericórdia. Que a graça do Senhor alcance cada vida, venha trazendo cura, libertação, abrindo portas, meu Deus, e os propósitos e os projetos que essas pessoas colocaram para o ano de 2024, se elas ainda não os concluíram, que elas os concluam no nome do Senhor Jesus, e que assim o Senhor dê a elas vitória e a tua bênção. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu sirvo a Deus como pastor na igreja pentecostal Unção Contínua, na cidade de Jacareí, bairro Jardim Paraíso. Você pode nos seguir, irmãos, nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, Pastor Augusto Serra Oficial. Temos também a fanpage lá no Facebook também, Pastor Augusto Serra também. Igreja Unção Contínua também você encontra no Facebook. Nos siga lá, e querendo conversar com a gente, eu vou deixar aqui o meu número, 12-988-24-8396. Pode nos mandar mensagem, oramos, conversamos com você e te abençoamos em nome do Senhor Jesus, amém? Agradeço essa oportunidade, pastora. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, em nome de Jesus, amém? Ô glória. O pastor, se você ligar, ele vai orar mesmo, viu, gente? Tem gente que fala, vou te dar meu número, mas você não liga não. O pastor não, pastor Augusto, se você ligar, se você mandar mensagem, ele vai responder. Se você ligar, ele vai... Ora aí, pastor, ele vai orar mesmo, de verdade, né? É dessas pessoas que a gente precisa. Foi uma benção essa palavra. E passou um filme aqui na minha cabeça, ele contando o testemunho da igreja. Agora, dia 23 de novembro, eu vou lançar mais um livro, meu terceiro livro, como coautora. E eu vou contar a convicção do chamado, é o capítulo do meu livro. É o meu capítulo, né? O título é A Convicção do Chamado. Eu vou falar justamente a trajetória disso aí, da igreja, da vida, do chamado de Deus na nossa vida. E é incrível. O pastor contando a trajetória, né? A gente fica assim pensando, meu Deus, tá vendo como é tremendo você hoje olhar para aquilo que Deus fez e falar, meu Deus, só podia ser Ele.
É isso que é importante, né? Só podia ser ele. E eu achei lindo ele contando do homem que chegou, que ele só viu 2 vezes, que proveu ali, o Senhor proveu através de uma pessoa. E eu gosto disso, porque às vezes a gente coloca a nossa confiança em pessoas que a gente conhece, familiares, amigos. Eu lembro quando a gente abriu o nosso ministério também, a nossa igreja em 2012, ninguém nos ajudou. Ninguém, 0 bolinha. Ninguém assim, que a gente precisava de família, amigos, mas Deus levantou de longe pessoas, igualzinho o pastor, que nos ajudaram, que nos apoiaram, que incentivaram, foram financiadores há muito tempo dessa obra, né, pastor? O pastor tá ali, pastor Patrick. Então, assim, não confia em carros, em cavalos, né? Nós temos que fazer menção do nome do Senhor, que é dele que vem o nosso socorro, verdadeiramente. As pessoas podem nos ajudar? Podem, mas eu creio, de verdade, que o próprio Deus às vezes tranca o coração mesmo, para a gente não ficar colocando a nossa, né, depositando a nossa força completamente nas pessoas. Eu acredito dessa forma, para não pensar que as pessoas são ruins, né, pastor? Não pensar, eu creio que Deus realmente inclina para você confiar nele. Que às vezes a gente fala assim, não, aquela pessoa vai me ajudar. Já aconteceu isso comigo, eu estou contando meu testemunho de vida nosso mesmo. E aquela pessoa não ajuda, muito pelo contrário, ela até atrapalha. Aí eu falo, que coisa é essa? Não é possível, né, gente? Mas Deus é bom. E que tremendo, pastor. Benção, Deus continue te abençoando. Abençoando a pastora Luzia, o ministério, a obra, todas as áreas. E a gente está aqui, gente, né? Nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, com a presença da pastora Luzia. Vou convidar aqui a pastora Luzia. Venha. Eu tenho que chamar e eles ficam ali, né? O pastor Patrick, eles ficam, vou, não vem logo, gente, o programa está acabando. Pastor Patrick, vem aqui. Pastor, e nós estamos com o pastor Paulo aqui também, a esposa dele, a Benedita, pastora Benedita, profetiza em nome de Jesus. Vem aqui, a gente vai estar aqui, né, juntos. Eu gosto, gente, gostei desse negócio, de um monte de gente aqui, gostei. É bom, gente, andar em comunhão. Então nós estamos aqui, né, gravando o programa, estamos aqui juntos, unidos no mesmo propósito. Tá todo mundo aí, gente? Coube todo mundo, né? Coube, ô glória. E agradecendo a Deus por essas 2 famílias, né? 2 famílias e 3 com a gente aqui, né? Né, marido? 3 famílias, que o Senhor continue nos abençoando, viu, gente? Agora eu vou fazer o contrário. Amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para todos. Amém, gente. Deus abençoe. Nós vamos nos despedir já. Hã? Ah, sim. Gente, eles ficam aqui me cobrando, né? Pastora, fala o endereço da igreja, porque eu e o pastor Patrick, nós também, né, temos ali um ministério que o Senhor nos entregou para cuidar, porque não é nada nosso, é dele. Hã? Aqui é o programa Vidas para Cristo. O ministério é Igreja Batista Vidas para Cristo. E aí o pastor Augusto sempre fala lá, pastora, do endereço, dos dias de culto. Aí eu falo, gente, eu não lembro de falar, mas eu vou falar, tá bom? O pastor vai falar aqui. Amém. Estamos no novo endereço, no Vila Branca, Avenida das Linhas, 422. Cultos, quinta-feira, às 19h30 e domingo às 19 horas. Esperamos vocês lá, amém? Amém. Então estão convidados, vão lá, que também nós também oramos, nós oramos também, né, pastor? Falamos que vamos orar e oramos também. E vá lá que você vai ser muito bem recebido, né? E vai, com certeza, o mais importante, você vai encontrar uma palavra de vida para o seu coração. Que para mim é o que mais importa numa igreja, é a palavra que ela está sendo ministrada, vinda do céu, que edifica. Ai, ó, esse diretor, meu diretor. Não, gente, o meu diretor, o Herbert, ele é maravilhoso, mas faltou. Tá sem placa, mas aqui, ó, é nesse lugar aqui, gente, aqui, ó. Herbert, para aí o negócio. Jesus, aqui, gente, só que tá com placa lá já. Vão lá. Vocês vão ser muito bem recebidos. Parabéns, diretor, você é maravilhoso. Deus abençoe, Herbert. Gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos aqui, quarta-feira às 20 horas, programa Vidas para Cristo, TV Shalom, São José dos Campos. É uma alegria ter você aí. Não esquece de compartilhar esse programa para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.